Ar-condicionado. Você também pode colocar mute, viu? Por exemplo, o Givalda, né? Pronto, eu também desliguei aqui. Já está todos desligados. Maravilha. Pronto. E o meu tá gravando normal aqui, já vi que tá gravando. Muito bem. E Nádia está aqui também. Tudo bom, Nádia? Seja bem-vinda. Tudo bom, Ney? Estou bem. E você, como é que está? Querida, vou bem. Aproveite bem aí, viu? E o povo está chegando. Só mais um minutinho, viu? Porque daqui a pouco a gente começa. Terezinha foi uma das primeiras a entrar. Foi Terezinha e foi, se eu não me engano, Raimunda, não foi? Esperar até umas 2h10, né, Ney? Exato. 17 pessoas. De tolerância, né? É. Bom. Hoje a internet está boa, a conexão está estável. Maravilha. Muito bem, gente. É chegado o momento de dar início à nossa mais uma transmissão aqui, da nossa aula, dessa tarde de sexta-feira. Nós queremos agradecer a presença de vocês, o esforço que estão fazendo para assistir nesse novo programa, nessas aulas, né? Hoje o conteúdo vai ser um consolidado de várias aulas que foram dadas, porque estamos hoje finalizando o módulo de Sistema Operacional e o Word, tá? Vai ser muito interessante. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais descontraída, vai ter vídeos explicativos. Vamos ter um exercício prático. Eu trouxe aqui uma outra máquina para a gente fazer novamente um exercício de rede. Vai ser muito proveitoso. Só lembrando que as aulas estão sendo todas elas gravadas.
Então, você pode ter acesso a todas as aulas para absorver as informações com mais clareza, mais facilidade. Se você, durante a transmissão, teve problema de áudio, então faça o seguinte, assista às aulas, né? O objetivo é aprender. Claro, a participação é muito importante, por isso que a participação a gente também está pensando na frequência, né? Seja frequente a esse curso. Se tiver algum problema lá com sua internet, vá lá no arquivo de áudio, né? Assista, porque na verdade esse entendimento que a gente está tendo aqui vai ser um entendimento para a vida. É muito importante a gente entender. O objetivo que a secretaria, né, junto com a prefeitura, eles querem que de fato os profissionais sejam treinados, que entendam, até para desempenhar suas atividades, como para a vida mesmo. Vai ser importante. Todo mundo gosta de aprender coisa nova, de, né, se desafiar nesse horizonte aí, nesse novo caminho de conhecimento. Então, aproveite bem, tá? Nós vamos começar a aula de hoje. Nós vamos fazer um apanhado, como eu já havia mencionado. Então, eu vou abrir aqui o documento, vou compartilhar com vocês aqui o documento e vamos abrir, né, o documento e vamos começar a desenvolver aqui essa matéria para nós. Tá certo? Então, vamos lá. Então, está aí a primeira tela e, como eu disse, é o resumo das aulas anterior e o resumo e o final deste módulo número 1. Lembrando que são 12 aulas, nós estamos na 4ª aula. Claro que eu vou promover aula bônus depois, né? Porque o meu interesse é que vocês aprendam de fato a usar esses sistemas, né? Então, basicamente, nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre essas 4 situações aí que está na sua tela, né? Deixa eu ver se fica legal aqui no celular, que eu estou acompanhando aqui no celular também, para ver se fica boa a visualização para vocês. Né? Bom, então tá aí. Vamos falar mais um pouco hoje sobre o que é sistema operacional. Lembrar que eu tenho certeza que no início aí dessas aulas tiveram a complicação técnica, né? Tiveram algum desencontro, alguns que não conseguimos contatar, houve algum erro no telefone, alguma coisa, né? Então, estou assistindo agora pela primeira vez. Então, você vai também entender um pouquinho. Obviamente, terá de assistir as aulas anteriores, tirar um tempinho, né? Mas você vai ter acesso ainda a algumas informações. Vamos aprender também, lembrar o que é um programa, o que é um arquivo e extensões de arquivo. Nesse primeiro plano aí vai ser isso. Aí, depois do intervalo, a gente vai ter mais outras questões novas, tá? Embora a abordagem desses 4 pontos, eu vou fazer a abordagem também nova, com o objetivo de que vocês consigam aprender de fato, tá? Então, vamos lá. Sistema operacional, nós vamos antes ver um vídeo. Esses vídeos eles já estavam programados, foi porque tecnicamente ficou complicado de colocá-los, né? Mas agora estamos em busca de um equilíbrio maior nesse sistema, então vamos agora mostrar este vídeo sobre sistema operacional, tá certo? Então fique atento a esse vídeo, depois nós vamos comentar algumas coisas deste vídeo, tá? Vamos observar aqui esse importante vídeo. Você sabia que o sistema operacional é o programa essencial de todo computador? O que ele faz? Traduz a linguagem digital em uma que podemos entender. Controla o teclado, o mouse e os demais dispositivos. Gerencia os processos de programas e aplicativos. Quais encontramos? Muito bem. Então, veja só, eu já comentei antes que o sistema operacional tem funções interessantes. Eu já mencionei que o sistema operacional ele é a base dos outros sistemas. Eu costumo dizer que ela é uma plataforma gráfica onde os outros sistemas necessitam para que possam
funcionar. Então, ele é o programa base de uma máquina. Existem diversos sistemas operacionais. No final do vídeo, você viu alguns logos ali de algum sistema operacional. Por exemplo, no seu smartphone, você pode ter um sistema operacional iOS, que é do iPhone, você pode ter do Android, que é do Samsung e outros, na maioria, os tradicionais. Entendeu? É um sistema operacional. Ele vem de fábrica com esse sistema e depois é instalado outros programas com o objetivo de promover para você alguma outra atividade. Como eu já mencionei, você quer tirar uma foto, não tira foto com sistema operacional, você vai tirar foto com um sistema para foto, que você vai lá na lojinha, baixa, instala e usa. Esse conceito de celular é o mesmo conceito de computador. Inclusive, o computador surgiu primeiro do que o celular. Então, tá aí. O computador tem de ter um sistema operacional, que é a base do sistema. E você viu no videozinho aí, curto, que ele faz o controle do teclado e mouse. Não teria como utilizar teclado e mouse se não tivesse sistema operacional. Então, o que é um sistema operacional? Resposta: é o sistema que gerencia outro sistema, uma plataforma gráfica, assim pode ser definido. Isso vai cair na avaliação, tá? Muito bom. Se você tiver dúvida sobre o sistema operacional, interaja comigo também, viu? Através do grupo, através também do privado, pergunte, fique à vontade. O objetivo, como eu disse, é aprender. Outra coisa que nós vamos falar um pouquinho aqui é sobre a história do Windows. O sistema operacional que mais se usa hoje no mercado é o sistema operacional Windows. Surgiu lá na década de 80. Um homem chamado Bill Gates, ele teve a ideia de fazer o seguinte: por que nós não criamos um sistema que as pessoas tenham acesso, que consiga interagir com esse público, um sistema que possa promover também tanto trabalho como diversão, que se comunique com o seu usuário através de som? Por que não fazer? E daí começou-se a criar o primeiro sistema operacional. Eu mencionei que os primeiros sistemas, eles não era dotado de uma plataforma que tivesse cor, que tivesse forma. Era chamado console. Console é apenas uns dígitos que a gente coloca no teclado, aparece uma linha de comando, e você digita os comandos e ele atende. Só para você ter ideia, quando eu comecei a usar computador, existia um programa chamado WordArt. Se eu não me engano, uma coisa assim, WordArt. E esse programa, você digitava texto e você também podia imprimir em uma impressora chamada matricial, que é uma impressora que não leva tinta. Ela tem o mesmo conceito de máquina de escrever. Ela tem uma fita e vai batendo ali naquela fita e promove a impressão da letra. Então, o que acontece? Para digitar algo nesse programa, tinha de ser pelo console. Para acentuar, se colocava PH e o acento, para o programa entender que ali ia um acento em cima, por exemplo, do A. Então, quando você via na tela, toda palavra que tinha acento tinha o PH antes. Então era difícil até você ler na tela. Como era difícil usar computador antigamente. Aí na hora de imprimir é que saía certo na impressão. Então o Windows quebrou esse paradigma. O Windows veio para colocar o seu usuário dentro de uma plataforma com o nome janela, que é o nome que significa aí o Windows. O Windows, ao longo da sua história, desde 80 para cá, ele tem evoluído, tem se modificado para agradar mais o cliente, ou o usuário final, que somos nós, para interagir mais. Eu já mencionei em uma aula que os programadores pensam muito em como os programas irão se comunicar com seus usuários. O nome disso é interação. Então, muito bem. Vamos ver um vídeo curto aqui, em um rápido minuto, que você vai ver a evolução deste Windows, tá? Deixa eu fechar aqui. E vamos ver aqui a interação do Windows.
Veja como o Windows ele evoluiu nesses últimos tempos. Se não conseguirem ver o vídeo ou o áudio falhar, pode sinalizar, viu, Cíntia? Se tiver Certo, Ney. se sinaliza. Vamos lá. Eu estou sem a tela final aqui, que o celular não entrei para não tirar outra conexão, viu? Vamos lá. Ok. Ei, Cortana, abrir a Microsoft Edge. Ok, aqui está a Microsoft Edge. Muito bem? Daí é uma evolução rápida diante dos seus olhos do que o Windows se tornou. O Windows antes era um programa modesto e se transformou essa na maior plataforma gráfica que existe. Por que o Windows se tornou essa plataforma gráfica? Porque todos querem usar o Windows. O Windows caiu no gosto popular. Dentro de uma janela, que é o próprio nome do sistema operacional, começou com 16 cores, hoje é milhões de cores combinadas, que os seus olhos podem alcançar e trabalhar dentro dessa plataforma. Ela fez aliança com diversas outras empresas, como a CorelDRAW e outras empresas importantes, e as empresas fabricam software direcionado para ela. Detalhe, existe mais softwares ou programas para se usar dentro do Windows do que em qualquer outro sistema no globo. Por isso que o Windows é essa potência que é o que nós utilizamos. Então ficou claro aí, pelo menos nós achamos, que o Windows é um sistema operacional que é a base de outros sistemas. Existe sistema operacional em todo aparelho que você possa usar. Eu até já mencionei que existe sistema operacional dentro da sua smartphone. Existe sistema operacional dentro da sua TV também. Existe um sistema operacional. Esse sistema operacional ele foi elaborado para que outros sistemas menores funcionem. Por exemplo, na TV existe um sistema operacional que capta a internet. E você, com o seu celular, você baixa um sistemazinho, né? Um app, e você controla a sua TV através do seu telefone. Todo smartphone tem essa capacidade. Tá bem? Então é isso que é um sistema operacional. Deixa eu ver aqui, tem alguém reclamando aqui que não tá conseguindo entrar.
Deixa eu ver aqui, né? Sim, o Giovanni tá dizendo que não consegue entrar. Dá uma olhadinha para ver no grupo privado com ele. Então, eu vi aqui agora, mas não tem não solicitação aqui de ninguém. Então, aí reenvia aquele link que está no grupo para ele, que o meu celular está... Eu enviei novamente já. Está aparecendo aqui umas notificações. Isso. Então, beleza. Então, continuando aqui, o Windows, como eu já mencionei, ele é um sistema operacional e existe outro sistema. Existe sistema operacional em TV, em telefone, em vários outros eletrônicos existe um sistema operacional. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho, já que existe sistema operacional, existe uma confusão muito grande quando a gente fala assim, sistema operacional, mas a gente também fala que o Windows é um programa. Então, na cabeça de quem está aprendendo, fica aquela coisa, ou ele é programa ou é um sistema operacional? Na verdade, ele é os dois. Porque programa, ele cai numa definição muito lógica de coisas programadas. Coisas que são automatizadas. Por exemplo, você que é um profissional da área escolar, você sabe que se chama de programa também uma atitude que uma empresa desenvolve para alcançar algo. Não é verdade? Por exemplo, a Secretaria de Educação ela promove um programa de inclusão de alunos deficientes. E o que é que consta esse programa? Esse programa, na verdade, são umas atitudes programadas, elaboradas com antecedência, colocadas no papel para ver um regimento daquilo. Eles são programas. No sentido de informática, um programa é composto de arquivos que foram digitados pelo programador com linhas de comando para que esses arquivos executem algumas tarefas pequenas dentro do sistema para produzir uma atitude maior lá na frente. Vou dar um exemplo. Tratando-se do sistema Windows, o sistema Windows, a gente já viu isso logo na primeira aula, ele tem mais de 1 milhão de arquivos. Claro que não é um programador que faz isso, é uma equipe muito grande da Microsoft que faz essas linhas de comando. Mas é igual assim, o cara pega um arquivo em branco e começa a digitar nele as linhas de comando. Depois que ele produz esse único arquivo, esse arquivo ele dá um nome, que é o que ele vai executar, a função dele dentro do sistema. Olha que interessante. E ele virou um arquivo de sistema. Depois ele parte para o outro, digita. Então, cada um vai ter uma função dentro do sistema. Vai ter um arquivo que ele vai só trabalhar com a forma. Ele é responsável para tudo ser executado dentro de uma forma, com uma cor. Então, tem arquivo que vem com cor, né? E, enfim, arquivos, cada um tem sua função. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a extensão desses arquivos criados, né? Lembrar. Então, tá aí. Quando junta milhões de arquivos juntos para trabalhar, para produzir um só objetivo, o nome disso é um programa. É igual aquela analogia que eu usei numa escola, numa secretaria, que a secretaria quer promover uma atitude e faz um programa. Só que no programa, cada indivíduo tem o seu papel, né? O professor tem um papel, o diretor tem um papel, cada um tem um papel. Vamos supor aí nessa linha de pensamento que dentro de um programa, o indivíduo que executa uma ação, ele é um arquivo. Vamos aqui pensar um pouquinho, para a gente entender de fato o que é um programa. Digamos que a secretaria ela desenvolve o plano de inclusão. Inclusão de alunos com dificuldade. Eu estou com um áudio aí ligado aí, contaminado aqui, por favor. Aí o que acontece? Eu estou com... A secretaria estipula um programa de inclusão de pessoas deficientes. Inclusive existe esse programa. O que é preciso? É preciso um gestor para que elabore uma equipe. É preciso de uma equipe qualificada, treinada. É preciso de um local que faça essas aulas. É necessário equipamento. Então, cada coisa que necessita para o programa rolar,
realmente acontecer, é preciso que o indivíduo starte uma ação. Então, digamos que o gestor é um arquivo. As pessoas qualificadas para darem a aula a esse público-alvo é também arquivos individuais. Um arquivo individual. E digamos que até o técnico que conserta esses equipamentos ele é mais um arquivo. Então, todos eles, em conjunto, estão promovendo uma atitude. Isso é um programa funcionando. Deu para entender? Então, no modo digital é a mesma coisa. Um programa são vários arquivos trabalhando com um único objetivo. Cada arquivo tem a sua função dentro desse sistema. Entendeu? Então, por isso que o nome é um programa. Muito bem. Por isso que podemos afirmar que o Windows, que é um sistema operacional, é um programa. Porque ele também é feito nessa mesma base. Agora, chamamos ele de operacional pelo seguinte fato. Ele se torna um programa que gerencia os demais programas. Ele é responsável pela operação também dos que forem agregados a ele. Mencionamos várias vezes, ele é uma plataforma, onde outros programas são agregados nele. Eu preciso de um programa que faça o escaneamento na minha impressora. Eu vou ter que chegar na internet, porque não é nato isso do Windows. Vou chegar na internet, vou baixar esse programa de scanner. Pego ele vem um único arquivo compactado de lá do servidor, cai na minha máquina, eu abro ele, aí ele começa a se comunicar comigo, igual como foi na aula anterior. Aí ele vai se comunicando. Qual impressora é que você quer que instale? Vai. Até o final. Terminou a instalação, pronto. Agora sim, você pode clicar naquele ícone, naquele símbolo que representa esse programa, porque o programa são vários arquivos. Clico naquele ícone e aí acontece que o Windows já começa a entender que ali também é um scanner e começa a escanear os documentos. Beleza? Vamos ver mais um vídeo aqui que explica essa metodologia. Tá? Vamos ver mais um vídeo aqui, falando sobre esses programas. O que é um programa? Um programa é um tipo de software com o qual você pode fazer algumas atividades específicas, como, por exemplo, acessar. A rede caiu um pouquinho, não foi, gente? Cíntia, a rede caiu, foi? Deixa eu perguntar aqui. Jane, teve algum problema na rede? Caiu, foi, Jane? Acho que não, Ney. Estou lhe ouvindo. Nada. Não, tá normal. E interrompeu o vídeo que eu coloquei? Foi. Ele parou só, sumiu. Não, eu não ouvi. Pronto, Não vou colocar novamente, viu? Só um momento. Vamos lá. Novamente, o vídeo em ação. Ele só está gravando aqui. O que é um programa? Um programa é um tipo de software com o qual você pode fazer algumas atividades específicas, como, por exemplo, acessar a internet, criar um documento, se comunicar com seus amigos, entre outras coisas. Alguns dos programas mais populares são o Internet Explorer, o Word, o Skype, o PowerPoint, o Excel e outros. É muito provável que você já tenha usado algum deles no seu computador. Os programas podem ser instalados em qualquer tipo de computador. Nos computadores Mac, os programas são chamados de aplicativos. Lembre-se que os programas precisam primeiro ser instalados para só depois serem usados e podem variar dependendo do sistema operacional que você usa no seu computador. Muito bem. Então, tivemos aí esse vídeo curto,
e nos mostrou o que é um programa, certo? Então, nós vimos aí que um programa, como base, ele tem essa característica que nós mencionamos aí. É possível instalar dentro do Windows e ele executa uma outra tarefa. O Windows, enquanto o Windows é um agregador de outros programas, uma plataforma, o próprio programa, independentemente do Windows, ele pode desenvolver uma outra atividade. Essa é a diferença. O sistema operacional, ele é um sistema base da máquina. Mas ele também é um programa por causa da característica em que ele trabalha. Mas um programa que é chamado também aí no vídeo, falou que ele é um software. Essa palavra software nasceu para dizer o seguinte: existe o hardware, que é a parte física da máquina. Teclado, mouse, tela, tudo que se pode ver é chamado de hardware. E software é aquilo que você não vê, é o que trabalha dentro dessa parte física. É como se fosse o corpo e a sua força motriz de dentro, né? Sua energia, o que se faz andar, pensar e falar. Isso é chamado de software. Vê que, infelizmente, quando a pessoa vai a óbito, a gente chama ali só de corpo, não chama de pessoa, porque pessoa é um conjunto de duas coisas. Né? A mesma coisa é o computador. Então, software é um programa. App, que é a abreviação agora que estão usando para telefone e tal, app, é programa. Software, app e programa, a mesma coisa. Combinado? Então, vimos aí a diferença entre o sistema operacional e um programa. Agora, vamos ver um pouco o que é um arquivo. Eu já mencionei nesse exemplo de uma empresa, de uma atitude, uma ação, um programa que vem da secretaria, né? Eu já falei que ele tem um objetivo e tem os indivíduos que disparam determinada atitude, ação, para que se faça, se promova o final do programa, né? E o resultado desse programa. Então, o arquivo, justamente, como eu já mencionei, é aquele indivíduo, né, usando essa analogia, que participa desse processo. Vamos abrir aqui um programa. Nós já fizemos isso na outra aula, vamos fazer novamente. Vou abrir um programa. Eu vou chegar aqui na unidade C, que é a unidade central, o disco rígido central. E aqui eu tenho algumas pastas. Arquivos de programa. Essa pasta aqui é onde está instalado todos os programas da máquina. Essas duas pastas. Tanto o arquivo de programa x86, como os arquivos de programa normal. Tem a pasta Intel, tem outra pasta aqui de logons, e tem a pasta de usuário, e tem a pasta do Windows. Logicamente, essa pasta com o nome Windows é onde está toda a arquitetura do Windows. Toda a arquitetura, todos os arquivos para funcionar este programa está dentro dessa pasta. Se eu clicar aqui, ele começa a me mostrar as pastas que existem. Várias pastas. Eu já mencionei que um programador só não faz. A Microsoft trabalha com etapa. Se ela quer modificar o Windows, ela chega para os programadores da fábrica de software no Brasil e diz assim para eles: olha, por favor, fabrique só essa barra embaixo aqui do Windows. Faça só esses arquivos que compõem essa barra e seus movimentos. Para o outro programador lá na Groenlândia, ela fala assim: olha, eu só quero que você faça a abertura e o fechar das janelas. Então, a equipe vai fazendo toda a arquitetura desses arquivos, depois ele marca uma data para conectar esses arquivos em uma só pasta. E quando abre, promove um sistema operacional. Então, você está vendo aqui que em amarelo, tem as pastas. E individualmente tem alguns arquivos que estão fora das pastas. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é assim, ó. Eu vou abrir uma pasta do Windows de sistema
Deixa eu abrir aqui essa System 32. É uma pasta muito importante do Windows. Agora, tem uma pergunta. Se eu apagar essa pasta System 32, o que é que você acha que vai acontecer no sistema? Logicamente, esse sistema não vai ficar completo. Já está dizendo, é um sistema. Ele tem vários conjuntos de ação e atitude. Se eu apagar uma pasta ali, o sistema vai ser danificado. Ele vai ser sensibilizado. Vai ter alguma coisa dentro dele que não vai funcionar. Tem vezes que tem uma pasta tão crítica que ele nem abre mais. Não funciona. Por exemplo, acontece muito nas máquinas, nos PCs e nos notebooks, e se o disco rígido der algum problema e ele não gravar uma linha inicial para abrir o programa, ele fica dando mensagem inicial assim, ó, não tem sistema. Para ele não tem sistema, porque não abriu os primeiros arquivos para startar o programa. Então você tem que levar ele para a assistência técnica, para o técnico reinstalar o sistema operacional. Para depois instalar todos os outros sistemas que você usa. Todos os outros programas que você usa. Então eu estou aqui na pasta System 32 e eu estou aqui com várias outras pastas dentro de System 32. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir um arquivo de sistema desse para a gente ver o que tem dentro. Vamos lá? Eu vou abrir aqui, vou simular, não se pode abrir assim. Eu estou fazendo aqui só um exemplo por curiosidade. Vamos saber o que os programadores colocaram dentro desses arquivos. Como eu falei, não pode abrir. Eu só estou abrindo aqui porque é um ambiente controlado. Para não danificar o sistema. Eu vou abrir aqui, ó, como um bloco de notas. Eu vou associar ele a um bloco de notas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre extensão. As extensões é que faz com que você faça esse movimento. Eu vou abrir com um bloco de notas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? Vou abrir com. Tá vendo? Tem a opção abrir com. Vou abrir com. Ele não me deu nenhuma alternativa, mas eu vou forçar ele a abrir um bloco de nota aqui. Se eu alterar essas linhas de comando, está perdido. O arquivo não presta mais. Você consegue ver aí na tela? Dá para entender? Olha como é um arquivo do Windows que o programador digitou informações. Essas informações aqui estão codificadas. Aqui tem milhões de informações codificadas. Não é uma leitura de humano, é uma leitura de máquina. É uma máquina que lê isso. Quando a gente fala máquina, hoje o termo máquina não é aquela máquina mais, embora o nome ainda seja atribuído a ela, mas não é aquela máquina que fura a parede, máquina que a gente conhece, não. Máquina que a gente faz é uma inteligência artificial. Um programa que lê. Os algoritmos lidos. Só para você ter ideia, tem máquina na internet que faz só mandar mensagem para as pessoas. Tem máquina que lê todas as suas mensagens e bola um perfil para você. E começa a mandar propaganda para você. Ali é uma máquina. Uma máquina virtual, né? Claro. Entenderam aí, gente? Como é um arquivo por dentro? Eu não posso alterar. Se eu alterar aqui, eu tiro ele da sua programação natural. Este é um arquivo de programa. Agora, existe um arquivo que é o arquivo de usuário. Aquele arquivo que você usou um programa para criar um arquivo para você utilizar, para leitura humana. Então, todo arquivo que é lido por máquina, pelo software, pelo programa, é chamado de arquivo de programa, porque ele pertence ao conjunto do sistema. Mas tem aquele arquivo de usuário, que eu criei, que você criou, usando um programa. O nome desse arquivo é arquivo de usuário. E ele fica aqui dentro da pasta meus documentos. E esse pode ser lido por humanos. Por exemplo, aqui eu tenho alguns arquivos. Eu tenho um arquivo com formato PDF. Se eu abrir ele, você vai conseguir ler naturalmente, porque foi um arquivo projetado para o humano ler. Aí, ó, uma programação de uma reunião aí. Não sei. Aqui um outro formato. Aqui abri em PDF. Aqui um outro formato. Um formato... Aí outro arquivo, um atestado aí, né? Outro arquivo que você lê facilmente. Ele está dentro de um modelo que você lê como humano. Né? Vou fechar esse aqui. Eu tenho um outro arquivo, que é um arquivo MP4, com final MP4, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, lembrar. Esse arquivo é um arquivo de imagem de vídeo. Olha lá, abriu o vídeo aqui. Ó. Beleza?
Então, tem um arquivo de cálculo, ó, no Excel, está corrompido porque eu mudei o formato dele. Tá? Então, tá aí. Esses são arquivos de usuário, porque foi criado e manipulado por uma pessoa. Para a pessoa ler. Para as pessoas se comunicarem. Mas o arquivo de máquina, que é arquivo de programa, esse não nos diz respeito. E se a gente manipular ele, só o programador faz isso, né? Se a gente manipular ele, a gente vai acabar danificando o sistema. Entenderam a questão? Então, vimos aqui na prática o que é arquivo de programa e arquivo de usuário. Agora, vamos, engajado aí, vamos pegar um pouquinho falando sobre os arquivos de... as extensões desses arquivos. Eu vou voltar lá para a pasta, para essa pasta aqui. Eu já produzi até um vídeo explicando isso. Um detalhe importante, por favor, acompanhe os vídeos. Os vídeos vão te dar uma lembrança do que você já fez, do que você já ouviu, tá? Então, acompanhe os vídeos no grupo. Eu mandei esse vídeo aqui, explicação sobre extensões. Basicamente, o que eu expliquei foi isso aqui, ó. Eu expliquei que as extensões são 3 letras no final de cada nome do arquivo, que ele define a sua função ou o programa que faz a leitura desse arquivo. Voltando aqui para a pasta, para a unidade C, para a pasta do enorme Windows. Por que eu digo enorme? Porque se eu clicar com o lado direito do mouse, foi em propriedade, e ele vai contar aqui, ó, quantos arquivos e pastas tem dentro do Windows, e tem milhões. Vamos ver aqui. Para ser mais exato. Ó, só de pasta já está chegando aqui a 101 mil pastas. Só de pasta. Desculpa, de arquivos, né? Pasta, 34 mil pastas e mais de 100 mil arquivos. Mais de 130 mil arquivos. Né, digitados pelos programadores para se compor esse sistema Windows. Então, nesse cenário aqui, se eu for no arquivo de sistema, você vai ver que tem a extensão diferente. Se você quiser ampliar no seu, se estiver assistindo pelo celular, você pode ampliar com o dedo e vai aproximando a tela e você vai ver aqui o que eu estou vendo aqui, viu? Tem um arquivo chamado Booster Start. A entrada que está estragada lá, a entrada. .dat. Então, está esse arquivo aqui, né? Ele é bootstart.dat. Ele deve estar relacionado à abertura de algum outro do sistema aí, né? Deve estar relacionado com isso. Ele tem a extensão DAT. Essa extensão DAT, geralmente ela vai gravar informação. Então, ele vai gerar uma informação que ele vai gravar. E tem a extensão na parte de cima, um bfsvc.exe. Esses exe, eles são responsáveis por abrir o aplicativo. Você clica nele, ele starta o sistema abre para o usuário. Todos exe. Então, está vendo que ele está na mesma pasta, mas tem extensão diferente. Isso determina a sua função dentro do sistema. A função dele é determinada pelas 3 letras final depois do nome dele. Bom, e no arquivo de usuário? No arquivo de usuário, o conceito já é um pouco mais diferente. Determina em que programa ele trabalha, ele vai abrir. Exemplo, se eu tenho um arquivo aqui, chamado arquivo 2.pdf, logicamente é um arquivo que só vai abrir com o leitor de PDF. Eu não posso abrir ele dentro do Word, vai dar informação criptografada de maneira diferente. Eu vou fazer essa experiência agora para vocês. Eu estou com esse arquivo 2.pdf, eu vou forçar ele a abrir dentro do Word. Eu vou clicar aqui com o lado direito do mouse, vou aqui em abrir com, e vou escolher o Word. Olha o que vai acontecer. Primeiro que eu já me dá uma mensagem. Lembra que o sistema ele tem interação com o usuário? Ele colocou aí a seguinte mensagem. Agora o Word, olha só, converterá. Se ele vai converter, porque ele não está conseguindo entender a criptografia desse arquivo. O PDF
para o documento do Word editado. Olha aqui o que o Word quer fazer. Quer converter para que você consiga editar o PDF, que naturalmente ele não é editado. Aí ele diz, isso demora um pouco. O documento Word resultante será otimizado, melhorado, para permitir que você edite texto. E, portanto, não pode permanecer exatamente como o PDF original. Especialmente se o arquivo original contiver muitos elementos gráficos. Olha que linguagem de programação. O programador pensou nisso para botar essa informação para o usuário. Aí colocou um quadrinho, que nós chamamos de box, né? Que ele diz assim, não exibir essa mensagem novamente. Se você marcar, não terá mais essa mensagem. Aí tem as opções, ok? Cancelar ou ajuda, se você não está entendendo essa linguagem. Eu vou colocar aqui ok, para ver até onde ele vai. Ele está abrindo o Word e ele abriu o arquivo. Isso não acontece em todos os arquivos. É porque esse arquivo foi produzido dentro do próprio Word. Então ele achou uma paridade, né, de informação e fez isso. Mas geralmente isso não acontece. É difícil. Tem arquivos que tem muito elemento gráfico, que para você, de PDF, retornar para Word, você tem que chegar na internet, encontrar um site que faça essa conversão e te devolva um arquivo e ele não vai sair muito bem. Não vai sair muito bem. Acontece. Ele vai ter mais elementos gráficos do que texto. Entendeu, gente? Então tá aí. Outro arquivo aqui que é bastante diferente é o arquivo .mp4. Esse arquivo aqui é um arquivo de imagem, de vídeo. Esse arquivo de vídeo aqui eu não vou conseguir abrir ele em outro programa. Eu vou clicar com o lado direito do mouse, eu vou aqui em abrir como e vou abrir dentro do... Olha, além da opção de Word, ele só me dá a opção de executores de vídeo, né, que está aqui nessa aba. Eu vou escolher outro aplicativo, vou insistir, tá? E ele ainda não me deu a opção, eu vou procurar mais aplicativos e apareceu aqui o Word novamente. Eu vou clicar, vamos ver como é que o Word se comporta com esse arquivo de vídeo. Bom, a mensagem aqui já foi diferente, ele já deu uma mensagem crítica, com esse sinal aqui crítico, dizendo o Word não pode abrir esse documento, porque ele ultrapassa 512 megabytes por linha. Não vai abrir. É estranho para o Word. Como é que uma linha tem 512 megabytes se uma linha de dígito do Word ela tem um limite de página aqui? Então, está aí. Ele já descobriu que não tem como abrir. Entendeu? Então, voltando para a nossa explicação aqui, lembrando, extensão de arquivo, existe dois tipos. A extensão de arquivo de programa, que define qual a atitude que esse arquivo, qual a colaboração que esse arquivo deve ter dentro de um sistema, de um programa. E tem a extensão de usuário de arquivo, que define em que arquivo vai ser lido o programa, o arquivo que você criou, tá? Ou que criará. Tá certo? Muito bem. Eu fiquei de mandar para vocês também uma combinação de teclas. Eu vou enviar pelo grupo. A combinação de teclas, nada mais, nada menos, como eu já expliquei na aula anterior, é uma combinação onde você faz com o seu teclado algumas conjugações. Ctrl A, Ctrl T, e ele reage dentro do sistema. Por exemplo, Ctrl, segurando o Ctrl, dando um toque na letra T, seleciona todo o documento. Se você segurar o Ctrl dentro do Word e a letra B, ele salva o documento. Se você apertar Ctrl P, ele imprime o documento. Então, são atitudes e essas combinações de técnicas que eu vou mandar para o grupo. Como combinado, agora às 14h55, nós vamos dar uma pausa de 10 minutos. E depois, logo em seguida, após 10 minutos, a gente continuaremos com esta resumo geral da aula e outras informações complementares. Tá certo? Até daqui a pouco, 10 minutinhos. De manhã vai ser só aí que não consegui conectar, não. Eu tô vendo aqui a capacitação. Tá, eu tô em casa ainda.
Viu, minha filha? Viu, sua câmera está ligada. Você é a única e-mail que está no ar. Onde é que tem o negócio? Não sei. Estava ligada. Ligando. Não aparece nem a imagem.
Não. Não. A igreja. Olha. Material religioso, essas coisas. Tem. Não vi não ainda. Muito bem. Chegamos novamente aqui. Vamos continuar aqui com a nossa aula. João Neves também chegou aí, né, João? Bom. Cíntia já está aí, Cíntia? Quem pode me dar um alô para ver se está funcionando tudo direitinho? Ah, ok. Está tudo ok, Ney, Nádia? Pronto, obrigado. Então, vamos continuar com nossa aula. Vou voltar aqui para o nosso material. E já falamos aqui um pouquinho sobre combinações de teclas, né? Eu vou mandar um encarte para vocês. E agora eu vou lembrar a vocês uma coisa que eu quero muito. Eu quero muito que vocês gravem isso. Tá certo? Eu quero muito que vocês gravem. Então, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, inclusive, é uma parte de que muitos têm muita dificuldade, mesmo aqueles que usam o computador constantemente, têm dificuldade de entender o padrão de organização das pastas dentro do computador. Tem dificuldade. Então, eu quero ajudar você nessa dificuldade que você tem. Aqui já é assim, revisando a aula anterior mesmo, tá? Eu usei isso aqui, ó, como exemplo. Debaixo desse verbete, HD real. Eu usei esse verbete assim do HD real. Por que eu usei? Vamos ver um vídeo. E esse vídeo vai explicar na prática como é um HD por dentro. Aí você vai ter noção exatamente do que eu estou mencionando para vocês, tá? Vamos ver esse vídeo aqui. E aí, meus caros telespectadores do YouTube, hoje vocês vão aprender como funciona o HD. O HD é um dos milagres da tecnologia. Ele tem a função de armazenar os arquivos do nosso computador. Então, para saber como ele funciona, ele é composto por 4 partes principais. Um circuito eletrônico, que tem a função de controlar o disco, um motor elétrico, que faz o disco do HD girar a 7.200 rotações por minuto, um braço móvel, que sustenta a cabeça de leitura, que é a peça fundamental para o funcionamento do HD. É ela que lê todos os dados. E, finalmente, o disco,
que é onde os dados serão guardados. A cabeça de leitura fica muito próxima do disco do HD, mas em hipótese alguma toca nele. A distância entre os dois é menor que a espessura de um fio de cabelo. Esse espaço é necessário para que o braço possa mover a cabeça de leitura pelo disco inteiro, sem danificá-lo. O que faz o braço se mover é um sistema eletromagnético, criado pela eletricidade e o magnetismo. Quanto mais rápido o disco girar, mais rápido a cabeça de leitura alcançará os dados, e mais rápido a informação chegará ao computador. Bom, mas como o HD faz para guardar nossos dados? No interior do disco existem grandes quantidades de trilhas. Essas trilhas estão divididas em setores, e são invisíveis ao olho nu. É como se houvessem milhares de gavetas vazias. São nessas trilhas que os dados serão armazenados. Então, quanto maior o número de trilhas em um HD, maior a capacidade de armazenamento do disco. O circuito eletrônico sabe a localização de cada uma dessas trilhas, e vai ser ele o responsável em dar o endereço de cada trilha para que a cabeça de leitura armazene ou apague algum dado. A partir do momento que armazenamos ou apagamos algo, o circuito indica a localização para a cabeça de leitura. O braço móvel a leva até a trilha que vai ser gravada. Chegando no local correto, a cabeça de leitura gera um sinal elétrico. Esse sinal toca no disco e se converte em 0 ou 1. A superfície do disco tem uma película magnética que armazena esses números, que comumente são chamados de bits. Os bits, na verdade, podem ser convertidos em positivo e negativo. Uma fotografia de alta qualidade pode pesar milhões de bits e ocupar 12 trilhas no disco. Pode parecer bastante, mas cada centímetro quadrado do disco suporta 31 bilhões de bits. A partir da combinação desses bits, o arquivo já está armazenado no HD. Sendo assim, quando solicitamos para abrir algo no computador, o circuito elétrico leva a cabeça de leitura até o local onde o arquivo está guardado. A cabeça de leitura pega aqueles bits e devolve para o circuito elétrico. O circuito, por sua vez, lê os bits e converte eles para um programa, foto ou vídeo, que possa ser exibido a nós, usuários. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que... Muito bem. Vocês viram aí as palavras técnicas utilizadas para entender um disco rígido. É preciso você gravar? Não, não é preciso. É preciso você saber exatamente que é muito complexo gravar uma informação num disco. Muito complexo. E se mais complexo ainda é buscar essa informação no disco rígido, que é onde fica instalado o sistema operacional, os seus dados de usuário e todas as informações do sistema, do computador. Aqui tem um gráficozinho que a gente fez aqui, ó. Vou botar ele um pouquinho maior. Esse gráfico aqui, ele dá um exemplo de como é guardado as informações dentro do disco rígido, conforme está aí no vídeo. Aqui são setores e trilhas. Então, eles estão enumerados aqui. Existem milhões de setores, milhões de trilhas. Imagine se fosse você que fosse gerenciar essas informações. Por exemplo, eu tenho aí no setor 1, na trilha 81. Aí eu vou aqui, setor 1, 81. Aí eu gravei ali uma foto. A pergunta é a seguinte: como é que eu ia conseguir lembrar disso posteriormente? Aonde eu gravei? Imagine você gravar uma foto e ter lá de anotar um código. Aonde eu gravei? Para depois digitar esse código e achar sua foto. Isto não é necessário porque o disco rígido ele tem um sistema de gerenciamento que o sistema Windows ele consegue captar. Esse sistema de gerenciamento faz com que o Windows converta essas posições numéricas simplesmente nessa outra estrutura aqui, ó. Nessa outra estrutura aqui, ó. Pastas. A pasta do Windows, na verdade, é a localização onde está cada item que você usa ou que armazenou. É o sistema de pasta. Nessa parte superior aqui, representa o HD. Representa o HD, o disco rígido. HD, Head Disk. É a mesma coisa de disco rígido. Então, o disco rígido da máquina, ela é assim a superfície, como vimos no vídeo. Mas para o Windows, ele é representado por pastas.
na estrutura de pastas. Eu tenho aqui, ó, a unidade onde está instalado o Windows, aqui é um HD. Vê que na minha máquina tem 1, 2, 3, 4, 5 HDs. Porque eu guardo em cada HD informações que eu necessito. Então, aqui nessa estrutura aqui, ó, eu tenho aqui 4 pastas base. Na verdade, são 4, são 6, né? Pastas base. E essas pastas base é onde o sistema vai acumulando informação. Claro que não é aí na pasta. Como você viu, o sistema de gravação são pulso eletromagnético com código binário. Mas o que nós estamos observando é que ele facilitou a visualização para nós, usuário. Com esse sistema é possível você conseguir localizar o seu arquivo com facilidade. Nesse exemplo aqui, nós observamos uma coisa aqui, ó. Nós observamos que o Windows, nesse outro exemplo aqui, na parte de cima, ele tem algumas pastas padrões. As pastas padrões do Windows são essa aqui, ó, para você ficar localizado quando estiver dentro do sistema. São essas pastas onde tem aqui o meu computador. Se eu clicar em meu computador, eu tenho pasta área de trabalho, documentos, download, imagem, música, objeto 3D e vídeos. Essas são pastas padrão que ele deixa armazenado no chamado profile do usuário. Por que profile do usuário? Porque esse nome profile é como se fosse uma gaveta de arquivo. Então acontece o seguinte, numa máquina dentro da sua casa, eu já mencionei isso, voltando a repetir, várias pessoas podem usar uma máquina. E cada pessoa vai entrar com a sua identificação. O Windows é possível fazer isso. Ele é um programa de multitarefas. Então, dentro de uma empresa, um cenário de uma empresa, vamos supor que Pedro trabalha no turno da manhã, João na tarde e Maria no turno da noite. Só que eles usam o mesmo terminal, o mesmo computador. O que é que acontece? Visto que a empresa, que é dona das informações geradas pelos funcionários, ela quer um histórico das atividades desses funcionários, ela cria uma conta para cada usuário. Então, de manhã, Pedro chega aqui e coloca a sua senha e ele vai ter acesso a todos os seus programas e documentos em uma pasta restrita dentro do HD, do disco rígido. De tarde, o João acessa com a senha dele, vai ter acesso à pasta dele da mesma forma, com as características dele. E à noite, Maria vai acessar com as pastas dela e características e documento dela. É possível fazer isso dentro do Windows, porque o Windows gera uma conta para cada pessoa. Aonde é que está isso? Se eu clicar na unidade C, que é a unidade principal, sempre a unidade principal ela enumera como a letra C. As demais auxiliares ela vai colocando outras letras, aleatória. Então, se eu chegar aqui em usuários, na pasta de usuários, já vou perceber aqui ó, a pasta NEI, que essa máquina tem a minha identificação, e público. Na pasta NEI, quando eu clico, olha as pastas que aparecem. Área de trabalho, que é aquela área inicial quando abre o sistema. Tem uma pasta de contatos, para quem quer colocar os contatos aí, né? Documentos, todos os meus documentos estão nessa pasta. Download, tudo que eu usei na internet, baixei. E as outras pastas correspondentes. Imagem, música, vídeos, pesquisa que eu fiz, está tudo acumulado dentro do meu profile, da minha gaveta no sistema. Tudo dividido em pasta. Volto a afirmar que, se você entender o sistema de pasta, compreender, você não vai poluir a tela inicial do seu desktop, da sua área de trabalho, com pastas. Você vai colocar ícone. O ícone, como já mencionamos, é o caminho para chegar até o arquivo que você armazenou na sua pasta. Tá? E essa pasta, por exemplo, esse nome aqui, ó, avaliação, que está aqui, né? Se eu clicar aqui em desktop, eu vou ver lá a avaliação, ó lá. Claro que tem algumas outras que ele não vai aparecer, lixeira e tal, porque é comum, é nato dessa área, né? Mas tudo que você acrescentar vai estar aqui vendo também nesse modo de visualizador de arquivo, né? No gerenciador de arquivo.
Tá certo? Então, para você organizar bem o seu sistema, coloque cada coisa dentro da sua pasta. Coloque os arquivos seus, do Word, Excel, planilhas eletrônicas, né? Essas coisas todas, dentro de meus documentos. Coloque seus vídeos dentro de vídeo, música dentro de música, que você vai ficar bem localizado dentro do sistema. Entenda que é um sistema de pasta dentro de pastas. Eu posso ter infinitas pastas dentro de outras pastas. Posso ter arquivos também na pasta. A diferença de arquivo e pasta é muito simples. A pasta é sempre amarela, o ícone amarelinho, com o desenho da pasta. E os arquivos, ele muda conforme a característica aonde ele foi criada, como nesse exemplo que você vê na tela. Eu tenho o arquivo 2, que é o arquivo que vem vermelho, com um íconezinho vermelho, que é do PDF. Já tem o outro azul aí, que é o símbolo do Word. Depois eu tenho um conezinho amarelo, que é o símbolo do VLC, que é um executor de vídeo, e assim por diante. Tá? Uma planilha também do Excel, PowerPoint, muda conforme o programa que eu vou utilizar. Tá certo? Então tá aí a localização de pastas e de arquivos. Nós mencionamos ontem sobre rede de computadores. O conceito de rede de computadores. Então, nesse primeiro exemplo que você vê aí na tela, né? Eu vou aumentar um pouco mais. Guilherme, dê duas rosquinhas. Então, você percebe aqui que eu tenho um exemplo nato de como é uma rede. O conceito de uma rede é o seguinte: computadores conectados um ao outro, trocando informações. Este é o conceito de uma rede. Tá? O conceito é esse. Nesse exemplo que nós estamos vendo aí, eu tenho uma rede. O acesso vem da internet, que representa esse globo aqui, essa terra, né? Um globo terrestre. E esse sinal vem e entra no seu roteador da sua casa, caso você tenha internet. Entra no seu roteador. Do roteador é distribuído essa rede sem fio para dentro da sua casa. Então, o seu tablet conectado ao seu roteador, que você colocou a senha, está numa rede. O seu telefone está numa rede. Né? O aparelho de TV, que é conectado à internet também, ou de game. Hoje, os modernos games são interligados à internet. E o seu notebook ou PC. Eles estão em uma rede. Pode ser que eles não estejam configurados, ou essa palavra envolve modelados, alinhados, para que se comuniquem entre si. Mas eles estão se comunicando justamente com o roteador. Mas é possível fazer com que eles se comuniquem entre si, criar uma rede interna. Então, a rede que vem de fora, nós chamamos ela de internet, porque ela é inter, está lá fora. E intranet, que é uma rede que eu crio com meus equipamentos dentro de casa. Então, a rede tem essas duas características, internet e intranet, que é dentro da sua própria casa. Como mesmo dentro de uma empresa. Isso é muito útil. Empresa ou repartição pública é muito útil. Nessa segunda foto aqui, eu tenho um roteador um pouco diferente esse, que esse é ligado via cabo, porque a ligação via cabo é mais forte o sinal, é dedicada, né, com mais precisão de velocidade. O Wi-Fi perde um pouco de velocidade na sua distribuição. Via cabo, não. Então, porque é chamado dedicada, sai de um ponto a outro ligado no cabo. Então, eu tenho aqui um switch, essa palavra em inglês, ele, na verdade, representa que é um acumulador, né? Ele acumula ali informação, ou acumula ali os conectores para ligar uma máquina a outra. Então, eu tenho um switch aqui e tenho na parte de cima 3 computadores, na parte de baixo mais 2 computadores, fazendo o total de 5 máquinas de uma rede. Essas máquinas ela pode trocar arquivo entre si. Não é necessário eu pegar, por exemplo, essa máquina, o PC1, ele está lá no 10º andar. E eu estou usando o PC4 aqui no primeiro andar e eu preciso compartilhar uma informação, né, um arquivo. Aí eu boto no pendrive
e levo até o 10º andar para entregar a pessoa. Não. Eu posso usar a rede, se ela estiver devidamente configurada, alinhada, modelada, que quem faz isso é a parte técnica. Eu posso simplesmente chegar e chegar aqui no Windows, lembra da parte de usuários? Eu chego aqui na minha parte de usuários, ele tem uma pasta pública aqui. Essa pasta pública, ela vem com o nome documentos públicos, download público, imagem pública, música pública e vídeos públicos. Quando fala público, é na intranet, dentro da sua casa, com várias máquinas conectadas. Então eu chego aqui e colo o documento numa dessas pastas e compartilho essa pasta e todos ligados ao mesmo switch vai ter esta informação. Não é para o lado de fora, não. Não tenha medo. É configurado dentro de casa, né? Dentro da empresa. Para conectar uma máquina com um outro lugar, usando uma rede de computadores, já é um outro protocolo. Tá? Mas nesse cenário que eu estou mostrando aqui, é assim que funciona. Bom, uma outra opção é você clicar aqui no local rede. Quando eu clico no local rede, ele vai listar quais máquinas que estão na rede, conectadas na rede. Eu vou colocar aqui o meu notebook na rede, para vocês verem como funciona. Deixa eu habilitar aqui. Esqueci desse detalhe. Até agora aí está vazia, né? A tela está vazia, sem nada aí na tela. Eu vou habilitar aqui, vou colocar na rede. Automaticamente, quando ela se conectar lá com o meu roteador, ela vai aparecer aí. O nome dessa máquina é TVPC. Apareceu já. TVPC apareceu aí. Eu fiz a configuração e eu deixei disponível o acesso para uma pasta dentro dela. Olha aqui. Usuários. E já tem um arquivo aqui. Eu posso copiar esse arquivo a hora que eu quiser ou instalar. Ele está compartilhado. Eu posso chegar aqui, pegar um outro arquivo. Vou pegar esse arquivo do Word, clico com o lado direito do mouse e copiar. Eu vou copiar e vou chegar lá na minha rede, em usuários, e vou colar. Tá? Aqui é uma questão de permissão. Ele está dizendo assim, acesso negado à pasta de destino. É questão de permissão. Isso aqui é a parte técnica que resolve, né? A rede tem que estar funcionando em caso de uma empresa ou repartição pública ou local empresarial. O que faz funcionar é justamente o técnico que é responsável, que gerencia essa rede, que envolve vários computadores conectados à ela. Tá? Eu estou configurando aqui para dar acesso. Depois que compartilha a pasta, todos os usuários podem gravar e incluir dados nessa pasta. Pronto, é uma configuração simples, já foi feita. E agora eu vou tentar novamente e ele permite agora acessar essa pasta. Eu compartilhei ela aqui na rede. Já apareceu 2 itens aqui, tá vendo? Compartilhado, pasta pública e essa outra aqui, ó. Tá? Aqui é a questão de permissão. Então tá aí. Isso é rede de computadores. Uma coisa curiosa também, digamos que essa rede, existe um computador lá dentro de uma sala que você não pode acessar essa sala, mas você tem de fazer algum tipo de operação nessa máquina. Há a possibilidade de fazer um acesso remoto pela rede. Eu até mostrei isso na aula anterior. É só clicar com o lado direito do mouse, depois de devidamente configurado também, e clico em conectar, e ele vai me dar acesso a essa máquina. Vai pedir uma senha, eu tenho de ter a senha de usuário fornecido pelo administrador da rede, e ele vai acessar a rede, e eu estou acessando essa máquina cá atrás. Bem-vindo ao Windows 7. Aqui é o Windows 7, um pouco mais anterior. Tá vendo aí? E eu estou tendo acesso a esta máquina, aqui as pastas da outra máquina. Notou? Tudo isso através da rede. Na rede é possível também você
executar alguns tipos de atividade. Eu já mencionei. Se tiver uma televisão smart, você também pode acessar pela rede Wi-Fi, baixar um aplicativo e também operar essa televisão através do seu celular. Isto é rede. Este é o conceito de rede. Computadores conectados um ao outro localmente. Eu vou mostrar aqui uma foto rapidinho, que é a foto de um conector de rede. A porta de rede é essa, do seu notebook ou do seu PC, e aqui está o conector de rede, para vocês entenderem. Tá? Esse é o conceito de rede. Nós falamos também sobre nuvens. O que é download? Download simplesmente significa você tirar algo que está lá no servidor e você colocar na sua máquina local. A pasta de chegada de documentos, de arquivos, de vídeos, de fora, é essa pasta aqui chamada download dentro do seu sistema. Então, se eu estiver fora de qualquer pasta, aqui eu vou minimizar tudo. E eu estou aqui na área de trabalho. Eu posso clicar aqui na parte de baixo em gerenciador, olha, de arquivo, e clico na parte de acesso rápido a download, e aqui está todos os arquivos que eu já baixei da internet. Todos. É a pasta onde recebe arquivos de fora. Então, o nome desse processo é download. Colocar para baixo, né? Tirar de lá de cima e colocar para baixo. Essa expressão significa, né? Nós mencionamos também o que significa nuvem. Se usa muito esse termo hoje, está na nuvem. Grandes corporações do mundo estão acumulando informações nas nuvens. O que isso significa? É nesses grandes servidores aqui, ó. Existe empresa especializada em montar esses servidores impressionantemente grandes, que acumula bilhões de terabytes de informações. Um dos grandes servidores que tem aqui no Brasil, que ele, claro que ele não usa para outra empresa, ele usa só para ele, que é a Globo. A Globo tem um servidor gigantesco que grava lá todos os vídeos, porque o servidor, ele não apenas grava, mas ele tem que dar condição de tráfego de dados. Então, como a Globo tem um acesso muito grande no nosso país, então ela tem de ter essa facilidade de tráfego de dados. Então, isso é chamado de nuvem, servidores lá na nuvem. Então, quando a gente pede um filme, um arquivo, alguma coisa na internet, a gente está baixando nesses servidores aqui. Ó. Tá? E você vê aí. Ó. Grandes empresas têm criado grandes armários eletrônicos para guardar dados. Como você vê aí nas fotos passando aí. Tá bem? Então, esse é o conceito. Nós falamos um pouquinho também sobre, na aula passada, falamos também sobre configuração. O conceito de configuração é um conceito muito simples. A configuração envolve o seguinte, já que agora você conhece o que é um sistema operacional, você agora compreende que o sistema operacional, que no nosso caso, o nosso foco de estudo é o Windows, ele controla todos os chamados periféricos. O que é isso? A palavra nova, periféricos? Periféricos é, na verdade, teclado, mouse, impressora. Isso são periféricos. Tá? Então, ele controla isso. Monitor, um scanner que você instale. Né? A palavra instalar é como... Você pode trocar por conectar no computador ou conectar no sistema. Aí eu mencionei que se você chegar com a impressora nova do mercado, você comprou nova, e lá tem um cabo USB, que é essa entrada que temos aqui, ó. Essa entrada USB, ela trafega tanto corrente elétrica como dados. Se você colocar o cabo na USB, que é essa portinha aqui, né? Esses cabos USB, no telefone tem a mini USB, essa menor aqui, tá vendo? Esse também é porta USB. E no seu PC. No seu PC, a sua porta USB, que fica na lateral do seu computador, atrás ou na frente também do seu PC, tá aí.
Existem dois tipos de porta. A porta com a velocidade menor e com a velocidade de 2.0, 3.0 até 4.0, que é a velocidade que ela passa os dados, né, da máquina para o seu pendrive. Então, tem aí a diferença de dados. Tá certo? A diferença de velocidade. Então, eu pego e coloco na minha porta USB, mas a impressora não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o sistema quer saber quem é o fabricante dela, quais as cores que ela opera, a velocidade que ela opera, como ela faz essa operação. Então, o fabricante, na hora que faz a impressora, contrata os programadores para desenvolver um programa que informe isso ao sistema. Repetindo, um programa que fale para o sistema operacional qual equipamento ele é e em que condição ele trabalha. O nome desse programa é chamado de driver. Drive de instalação. Driver. Todo equipamento ele vem com ele. Ou ele vem num CD, ou a fábrica, o fabricante deixa disponível na internet. Esses drives que fazem com que o sistema operacional saiba que equipamento foi conectado a ele. E aí comece a trabalhar junto com esse equipamento. Tá certo? Bem verdade que o Windows ele tem uma biblioteca de drives muito grande, porque os fabricantes eles enviam para a Microsoft assim que fabricam um equipamento. Mas, de vez em quando, não funciona, precisa que o fabricante forneça esses drives ou esses programas que servem como motorista. Porque a palavra drive é isso aí. Motorista para o Windows. Dá o direito do Windows de controlar esse equipamento. Tá certo? Então, a simulação que eu fiz naquela vez foi a seguinte. Digamos que eu tenha esta impressora. Essa impressora multifuncional que é febre hoje no mercado. Todo mundo quer essa impressora. Ela coloca a tinta, né, no reservatório aqui. Então, na internet, no site do fabricante, que no caso é a Epson, tem lá o drive de instalação. O que eu preciso fazer para instalar? Você mesmo pode instalar. Você abre a caixa, conecta o cabo USB no seu equipamento, e se o seu sistema, o Windows, não conseguir descobrir quem é aquela impressora, você vai no site do fabricante, você viu na caixa que o nome é Epson, então você coloca aqui o nome Epson no seu buscador, e ele vai no site certinho. Aqui foi certinho porque a gente já falou uma vez, né? Deixa eu ver aqui. Epson, deixa eu apagar aqui. Ele vai no site certinho aqui, ó. A primeira opção é Epson do Brasil. Eu clico em Epson e procuro a opção suporte. E ele já vai me mandar suporte impressora. Sempre na parte de suporte impressora, ou você escolhe visualmente aqui qual é a sua impressora, ou você olha nela o modelo. Nesse caso, eu estou procurando este modelo que vem nessa impressora, que é a L3150. Então, eu coloco aqui L3150, dou Enter, e ele já mostra aqui, ó, L3150 na primeira da lista. E já está aqui. E aqui já tem instalador de drives de utilitário. Na primeira opção, eu clico em download, que é jogar para a sua máquina, e ele faz o download tranquilamente. Esse download vai para a pasta download. Eu não preciso nem ficar preocupado para onde vai, porque eu já conheço agora a arquitetura do Windows. Eu sei que existe 4 ou 6 pastas, né, padrão, e uma delas é download, então eu fico despreocupado. Eu clico aqui em gerenciador de programa, de arquivo, e chego aqui, acesso rápido e vejo a pasta download. Clico nela, olha aqui o arquivo que eu quero, L3150 lápis. Clico nele e ele começa a se comunicar, ó, com você. E você simplesmente só vai seguir as orientações que ele vai dar. Ele foi programado para isso. Como eu já mencionei, os programadores têm uma grande preocupação de que os programas se comuniquem com o seu usuário, para facilitar. Então, nem sempre você precisa de um técnico para poder fazer uma operação, né, dessa, que é colocar um novo equipamento no seu computador, no seu notebook. Todos os equipamentos ele vem com um drive de instalação. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês, é uma coisa nova. Eu quero a inteira atenção de vocês agora,
para a gente passar um pouquinho para a área de configuração do sistema. Então, eu estou aqui na minha tela inicial do sistema operacional Windows 10. E se eu clicar no formato da janela, que é o que dá nome ao sistema, o Windows é janela, e aqui ele vai aparecer todos os programas que tem instalado. Esses aqui são os ícones que representam o programa que está lá naquela pasta, né? A pasta arquivo de programa, lá naquela estrutura que a gente já viu. Então, eu estou aqui com o arquivo, os programas. Eu clicando aqui, por exemplo, no programazinho calculadora, ele vai abrir a calculadora e vai me possibilitar fazer cálculo. Mas o programa que eu quero que vocês foquem atenção é um programa chamado painel de controle. Painel de controle. Apareceu aqui, painel de controle. Eu vou clicar nele e ele vai abrir o painel de controle. Esse painel de controle aqui, gente, é aquela mesma opção que você usa toda hora no seu telefone. Você clica ali naquela catracazinha e você já sabe instintivamente que vai para um painel que vai controlar o seu smartphone. Você vai mudar ali, botar a sua internet e assim por diante. Aqui dá-se a mesma coisa. É o mesmo conceito. Então aqui eu tenho um ícone que fala sobre segurança, uma opção que fala sobre segurança, rede, sobre contas do usuário. Se você clicar aqui em contas do usuário, você pode criar uma nova conta. A questão é o seguinte, se na sua casa várias pessoas usam o computador e você quer preservar os seus arquivos em uma pasta diferente, conforme eu já mencionei, que esse Windows dá essa condição, você tem de criar uma conta para cada membro da família. Caso você tenha uma função, um trabalho que exija isso. Entendeu? Tem gente que não se preocupa. Mas, por exemplo, digamos que você trabalha como professora, diretora, como um administrativo, né? E você leva trabalho para casa, você está ali desenvolvendo uma tarefa para seus alunos e tal, e não quer que isso seja apagado por acidente. Ou alguém alterar os seus arquivos. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa e ele produziu uma apresentação para mostrar ao chefe sobre o lançamento de um produto novo no mercado. Aí ele produziu durante quase a noite inteira. De manhã ele levantou correndo, botou o notebook debaixo do braço e saiu correndo. Chegou lá, quase pegou um trânsito horrível, entrou na sala quase na hora de apresentar. O certo é chegar antes e testar, né? Como a gente faz com essas aulas. Testa tudo para ver se está tudo direitinho. Mas não deu tempo. Bom, quando chegou lá e ele abriu a sua apresentação, as primeiras 3 a apresentação foram ótimas. Da 4ª para a 5ª tinha um desenhozinho da filha dele de 3 anos, que a mãe estava ensinando a fazer um desenho e elas estavam fazendo uma pinturazinha juntas. Por quê? Porque usavam a mesma conta e ela não fazia ideia de que aquele documento, aquilo ali era... Não fazia ideia. Então tá aí. Muitas vezes você precisa usar uma conta separada. Por esse motivo, né? Ou por outros que você acha conveniente. Qual a opção no sistema? Você vai em painel de controle. Você clica em contas do usuário. E você vai ter a possibilidade tanto de alterar sua conta, alterar nome, como você vê aí na tela, né? Você pode até alterar o nome, o tipo da conta, se é um administrador ou apenas um usuário. Pois você pode criar conta limitada para os seus filhos nessa opção. Painel de controle, contas. E é tudo intuitivo, gente. O que é importante é isso. Você vai só ler e vai ver aonde estão as opções que você quer. Por exemplo, eu estou aqui, ó. Gerenciar suas credenciais, né? Criar uma nova conta, eu posso criar uma outra conta, gerenciar também uma outra conta e assim por diante. Então aqui nessa opção você faz gerenciamento de contas, tá? Uma outra questão, se eu quero mexer com a aparência do meu sistema, isso já é uma cerejazinha em cima do bolo, né? Eu quero deixar ele um pouco diferente, eu clico aqui em aparências e você vai ter acesso a essas informações. Eu posso mudar a barra de navegação, aí abre outra tela, tudo intuitivo, dizendo como é que você quer que faça, que automaticamente ela suma, mude de cor, e você vai procurando aí as opções que você deseja e vai alterando. Entendeu?
Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Outra questão aqui é instalar a impressora. Nessa opção aqui tem um campo que, se você clicar aqui, você pode instalar uma impressora que ela está conectada já à internet. Tem impressoras hoje que já vem com sinal Wi-Fi. E aqui você vê a impressora. Tanto vê a impressora como vê todos os hardware ou equipamentos instalados no seu Windows. Eu tenho aqui, ó, vários equipamentos, 2 monitores, uma câmera, tenho aqui um tipo de Bluetooth, né? Tudo ele mostra. E você pode remover ou também colocar mais outro. As impressoras que estão instaladas nessa máquina, tudo você vê nessa opção. Tá? Nessa opção de exibir impressoras e dispositivos. Tá? Agora um campo muito importante, que eu queria que vocês também prestassem muita atenção. Instalar e desinstalar programa. Isso é inteiramente novo também. Eu clico aqui no painel de controle ainda, estou trabalhando com painel de controle, eu clico em programa. Na parte superior, em programas e recursos, eu tenho a opção, várias opções, mas eu tenho uma aqui específica. Desinstalar um programa. E eu vou clicar nela. Desinstalar um programa. Eu tenho aqui a relação de programas que está instalado para o usuário. Olha que legal. Porque existe programa que é instalado para o Windows, para ele trabalhar melhor, e tem aquilo que é instalado para o usuário trabalhar. Eu tenho aqui a relação desses programas. Então, se eu quero desinstalar algum programa, eu não preciso ir lá e apagar a pasta dele. Eu chego aqui e desinstalo esse programa. Eu não estou falando de arquivo criado pelo usuário, eu estou falando de programa que o usuário usa. Exemplo, eu tenho aqui um programa, dentre esses aqui, o Microsoft Office Plus 2013. Esse programa, ele é um conjunto, né, de um Office de trabalho entre Word, Excel, PowerPoint e outros. Se eu quiser apagar ele todo, eu apago aqui. Eu clico aqui, ele vai me dando passo a passo. Eu tenho aqui também o VLC Media Player. Como já mencionei, se eu quero executar um vídeo dentro do Word, eu tenho de baixar um programa que lê esse vídeo. Ah, o programa não abre. É porque ele não tem um programa que lê ele. Vocês têm de fixar bem esse conceito na cabeça, viu? Porque isso pode te aliviar durante o dia no uso desse equipamento. Então eu preciso baixar um programa que lê esse vídeo. Sempre o sistema operacional avisa que há incompatibilidade de leitura desse arquivo. Então é necessário instalar o programa compatível. Então, se eu quero instalar desinstalar esse VLC Player, eu só dou 2 cliques e ele me emite uma mensagem dizendo: você deseja realmente desinstalar, fazer alguma alteração? Se eu disser sim, ele vai fazer a mesma coisa como na instalação, vai me guiando passo a passo até desinstalar o programa. Agora eu quero fazer um alerta muito importante, você que usa computador direto e baixa programas para ler seus arquivos na internet. Todo programa gratuito, assim como é no seu smartphone, no computador, eles embutem outro programa. E esse programa tem 2 objetivos. Ou causa mal ao sistema operacional, porque é um vírus, ou esse programa vai fornecer dados seus para empresas fazerem propaganda para você mesmo. Ou saber a linha de consumo dos usuários daquela localidade. Então, toda vez que eu quero baixar um programa para o meu uso, isso não significa que todos fazem isso. Por exemplo, se você compra uma impressora e deseja baixar um programa para usar essa impressora, o fabricante não vai cobrar nada, não vai fazer esse tipo de coisa, porque você já comprou a impressora na mão dele. De certa forma, você já está pagando por esse subserviço. Mas tudo aquilo que você busca na internet para o seu uso, eu quero um leitor de PDF. E vamos ver aqui, o leitor de PDF. Eu não estou conseguindo ler os arquivos de PDF com a extensão PDF. Todos os arquivos com a extensão PDF. Então, eu vou chegar aqui e vou procurar leitor de PDF. Cliquei em leitor de PDF. Ele me deu a resposta aqui. E tem muitas propagandas na internet. Eu recomendo que você sempre vá no site oficial dos programas,
quem usa direto a internet entende que existe site malicioso. Então, o melhor é você perguntar para alguém que entende. Qual o melhor leitor de PDF? Em vez de sair baixando, né? Por precaução. Né? Eu recomendo 2. Tem o da Adobe Acrobat Reader, que ele tem tanto versão para celular, para Android, como para Windows. E tem também um Foxfix, né? Que também é muito bom. Mas existem outros bons. O que eu me lembro agora são esses 2 aí. Então, vamos supor que eu tento baixar aqui o Acrobat Reader. Vou no site oficial. Sempre você olha aqui se o endereço está correto. Então, está lá o endereço Acrobat Reader. Apareceu aqui a página muito personalizada da empresa. E eu vou clicar em baixar. Ele já traduziu a expressão download. Clicou em baixar. Mas, ainda assim, esse site especializado, ele vai oferecer serviço para você na sua cara, na sua frente. E se você não lê as informações que tem aí, você vai baixar outros produtos que você não quer. Neste caso em específico aqui, ele está fazendo assim, ó, oferta opcional. Você deseja, sim, instalar gratuito o McAfee Security, que é um antivírus. Você também quer instalar o McAfee Safe Connect, que é outro produto. 2 produtos que você não pediu. Se você disser assim, quero fazer download, e você baixar, esses produtos serão baixados, e vai aparecer aqui nessa relação aqui também, de produtos que foi instalado sem que você, né, percebeu, embora autorizou essa instalação. Muitas vezes, quando a gente chega em uma máquina, a máquina está lotada de programas, pesada, porque simplesmente o cliente foi precisando de outros programas e foi instalando outros que eles não queriam. Então, preste muita atenção a esse campo aqui e sempre leiam. E sempre prefira instalação personalizada, não aquela instalação automática de sistema. Todo programa que você precisar vai ter a opção. Você quer instalar automático, sem trabalho nenhum, sem você ver nada, ou você quer instalar personalizado? Se for personalizado, ele vai interagir mais com você. Basta você ler. Entendeu? Basta você ir lendo e você vai descobrindo o que é que ele está oferecendo, o que você quer, o que você não quer. Correto? Então, essa dica é muito importante. Isso evita que sua máquina entre numa lentidão extrema e você tenha dificuldade lá na frente no uso desses equipamentos eletrônicos. Tá? Então, voltando aqui para o nosso painel de controle, eu vou sair daqui de instalação. Isso é só uma dica que é necessário para o seu dia a dia. Nesse painel de controle, além de você ter acesso a desinstalar um programa, adicionar programa, você tem acesso à data, a hora. Mais uma vez eu falei da aparência, né, de mudar a cor do sistema, né, e assim por diante. Tá? Agora eu vou reservar um tempozinho aqui para falar como vai ser a nossa avaliação, né? Vou ver se dá tempo para a gente fazer isso aqui. Deixa eu fechar aqui essas telas. A avaliação já está pronta. Eu vou mandar daqui a pouco para o grupo. É aqui nesse formato Windows aqui, ó. Ele tem múltiplas escolhas. Leia o texto, porque o texto foi produzido para fazer você pensar se o conceito que está no texto está certo ou errado. Você vai marcar as opções aqui. Vou dar um exemplo aqui. Sistema operacional. Defina. App. Aplicativo. Para executar uma operação, por exemplo, manipulação de imagem ou texto. Será que é isso? É um sistema operacional? Ou B, é uma plataforma gráfica para agregar outros aplicativos, ambiente ideal para o funcionamento de programas ou sistema. Ou é a C, uma janela para acessar a internet. Então, é objetiva com múltipla escolha. Você vai marcar aqui a opção certa. E assim vai. Essa avaliação vai falar um pouquinho sobre sistema operacional, sobre arquivo, extensão de arquivo, o que é um programa. Vai falar sobre área de transferência. Nós não vamos falar disso porque não caiu na nossa. Foi um erro. Mas vai falar sobre atalho, um pouquinho sobre configurações, o que a gente acabou agora de falar. Tá? Vai falar um pouquinho sobre o lado direito do mouse, qual a função que ele executa, pode ser feito, um pouquinho de área de trabalho e disco rígido. Tá?
A única coisa que nós não vamos mencionar aqui, não vai perguntar, é sobre área de transferência, porque nós resolvemos não incluir isso na grade para não perder tempo, tá? Então, vou até remover daqui esta opção. Vai estar disponível, aqui tem um gabaritozinho, se você quiser, você marca aqui o que você fez. Então, a ideia é o seguinte, mesmo no celular, se no seu celular não estiver o programa que lê esse arquivo, essa extensão doc, vá na loja virtual e baixe leitor de Word, doc, e vai baixar um programa e você pode fazer pelo celular, responder pelo celular. Diferentemente dos exercícios que serão respondidos pelo computador. Muito bem. Respondendo, você vai marcar e vai enviar para o meu privado. E eu vou corrigir e enviar a nota para você. Duas coisas serão importantes aqui na obtenção dos bons resultados aqui desse curso. Esse aqui é uma avaliação que vai contar para a gente descobrir o aproveitamento que você está tendo dessas matérias que nós estamos falando. Tá? Então, duas coisas vai unir a sua frequência às aulas. A frequência envolve você também assistir o vídeo, né? Exemplo, se você teve dificuldade em naquele momento se conectar, ou a sua máquina não teve condição de se conectar, mas você assistiu o vídeo todo, né? Da aula, e aqueles vídeos curtos que a gente vai mandar, e eu vou produzir mais um pouco dessa aula no módulo 1, isso conta também com frequência. Mas a gente precisa saber que você leu que você, na verdade, assistiu esses vídeos. Tá? Isso é contado com frequência. E também o aproveitamento das notas dessa prova aqui. Tá? Dessa avaliação aqui. Contamos com a sua colaboração, porque no fundo, você vai se beneficiar dessas instruções, né? Dessas orientações, né, que estamos tendo aqui através desse curso. Tá certo? Na próxima aula eu vou divulgar para vocês também a grade do outro módulo. Eu estou devendo muita coisa, né? A grade do outro módulo. Eu vou também divulgar, para deixar com a água na boca, né? O que é que nós vamos ter de extra depois do curso de informática. Vamos ter uma aula maravilhosa de 6 horas. Né? Vamos ter também a participação de um outro instrutor, Jorge, né? Que alguns de vocês já conhecem. E aí a gente vai fazer um curso para vocês sobre algumas técnicas, né, de ensino, de comunicação com o público e assim por diante. Né? Muitos têm mencionado que era bom que esse curso fosse presencial, e eu concordo, era bom, muito bom, porque íamos ter mais chance de passar mais coisas. Né? Mas é o que temos para agora, é isso aí. Então vamos aproveitar. Né? De qualquer forma, estamos usando todos os métodos, todos os sacrifícios para que vocês consigam tirar proveito. E nós contamos com a sua colaboração e com a sua assistência a essa aula. São 12 aulas. Provavelmente lá para o dia 30 de outubro termina essa fase desse curso. Tá? Nós já estamos na 4ª aula. Então faltam mais 8 aulas. Fiquem à vontade em interagir pelo grupo, viu? Vocês têm esse direito. E se tiver alguma coisa, sinalize também que estamos assim abertos a qualquer tipo de sugestão. Tá certo? E assim nós terminamos por hoje essa aula. Aí, se vocês quiserem também fazer uma pergunta, fique à vontade. Temos aqui alguns minutos. Fique à vontade de perguntar alguma coisa que você não entendeu ou que queira fazer um comentário, por favor. Aí é só ligar o microfone. Tá. Ô, Ney. Oi. No caso, vai terminar 30 de outubro ou 30 de setembro? O seu som saiu baixo, Elza. Eu não estou conseguindo te ouvir. Fala aí. Não. Não foi Elza, não. É Jane. Foi Elza que falou, foi? Não. Ô, Ney. Tá baixo o som, não estou conseguindo ouvir. Tá me ouvindo? Fala aí, alô, alô. Deixa eu ver. Tá ouvindo? Vai terminar 30 de outubro ou 30 de setembro? Deixa eu ver aqui, viu? Se são 12 aulas. Deixa eu ver aqui no calendário, para ver se eu errei, né? Eu acredito que seja em setembro, né? Não? Veja aí direitinho. É Jane, é? Isso. Deixa eu ver aqui. É outubro mesmo, Jane.
Deixa eu Pronto. ver aqui. Setembro. Ó, eu vou analisar com calma aqui e aviso para vocês, viu? Tem uma questão Pronto. também contratual. Tá? Ok, tá ótimo. Tá certo? Tá certo. Obrigado, viu? Nada, Jane. Mais alguma outra pergunta? Quem tem dúvida, por favor, fique à vontade. Agora, o nosso próximo encontro será na quarta-feira que vem. Então, a avaliação, vocês podem daqui até lá, até quarta-feira, enviar, tá certo? Para a gente ir analisando aí. Beleza? Beleza. Agradeço a presença de vocês, tá? Muito. A paciência que teve durante esse processo, quando teve alguns problemas, mas agora a tendência é nós estabilizarmos agora, né, essa comunicação. Tiramos as barreiras da frente, a questão agora é estabilizar, tá certo? Então, tenham todos uma boa tarde. Qualquer dúvida, sinalize lá no grupo, viu? Obrigado, vocês. Boa tarde. Tá. Obrigado. Eita, que